a Andréia, da Charlac Advogados. E a Taíla, da Carpena Advogados. A Taíla vai trazer para a gente vários os benefícios dos incentivos dos investimentos sustentáveis, enquanto a Andréia vai trazer para a gente os benefícios fiscais. Andréia, vamos começar com você e que você possa começar nos dando uma visão geral de como as empresas podem utilizar os benefícios fiscais hoje e também sabemos muito da Lei Rouanet, mas eu queria que você trouxesse alguns exemplos que ainda não estão sendo aproveitados dentro da aviação e que as empresas aqui deveriam olhar com mais atenção. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Mia, pela introdução. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante e que a gente vê que as empresas têm pouco conhecimento, né? O que a gente vê na nossa prática é que quando se fala de ESG, quando a gente fala para os responsáveis, a primeira palavra que vem à mente é custo. Vou aumentar meu custo, não é minha prioridade no momento, porque eu tenho outras questões financeiras a serem vistas. Mas o que poucas empresas sabem é que nem tudo que diz respeito a ESG a gente precisa fazer in-house. Então, e hoje nós temos, vamos dizer assim, dois mundos que deveriam estar se cruzando, mas que não se cruzam. Um deles é a necessidade das empresas em cada vez mais implantarem políticas ESG, e o outro é a renúncia de receitas dos entes federados, né? Então, União, Estados e municípios, todos eles têm incentivos fiscais que estão aí para serem utilizados pelas empresas, e esses incentivos fiscais eles podem ser utilizados para a implantação da política ESG da empresa. Como isso pode ser feito? Como isso pode ser operacionalizado na prática? Nós temos, por exemplo, a Mia já citou a Lei Rouanet, que ela busca incentivar projetos culturais. Então, uma empresa que tem em sua política ESG, por exemplo, alguma política voltada para a educação ou algo assim, ela pode incentivar um projeto de um terceiro, e utilizar esse incentivo fiscal para incentivar esse projeto, e aquele projeto vai fazer parte da marca dela. Então, vai compor a sua marca. Com isso, ela cumpre a sua política ESG e tem todos aqueles ganhos que a Mia já disse, de marca, de mercado, enfim. E ela não teve aumento de custo. Na realidade, aqui quando a gente pensa em Lei Rouanet, estamos falando de imposto de renda. O imposto de renda já é uma despesa inevitável. Então, por que não direcionar parte dessa despesa, que de todo modo tem que ser feita, para auxiliar no projeto ESG e ainda auxiliar pessoas, né? Fazer um mundo melhor para todo mundo. Então, todos ganham. E hoje nós temos assim vários incentivos. O mais conhecido, com certeza, é a Lei Rouanet, mas o que poucas empresas sabem também é que quando a gente fala só de imposto de renda, a gente pode destinar 11%, porque a Lei Rouanet, ela só é cumulativa com a Lei do Audiovisual, mas nós temos várias outras leis de incentivo. Por exemplo, nós temos o Estatuto do Idoso, o ECA, temos incentivos para setores oncológicos. Então, a somatória de todos esses incentivos chega a 11%. Aí outra dúvida que muitas empresas têm, tá, mas eu sou lucro presumido, e aí eu posso também participar, né, dessas temáticas? Sim, pode, porque nós temos também incentivos de ICMS e temos também incentivos de ISS do município. Então, ou seja, além do imposto de renda, temos também incentivos estaduais e municipal. Pensando aqui no estado de São Paulo, né? Então, acho que a ideia aqui, né, Mia, é mostrar que ESG não precisa necessariamente significar um aumento de custo. Esse custo ele pode ser reduzido por meio da utilização de incentivos fiscais, que é uma renúncia dos entes federados e que está aí para quem quiser utilizar. E esse realmente é um dos nossos objetivos do painel aqui hoje, desafiar esse tabu que o ESG sempre é um custo adicional, e não é. Tanto que agora a Taíla vai trazer para a gente alguns outros incentivos que podem acontecer dentro da empresa ligados a investimentos sustentáveis, sejam de redução, substituição
ou aumento de uma prática direta. E também quero aproveitar e já te pedir para você trazer o exemplo das placas solares. Bom, obrigada, Mia. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite para estar com vocês aqui hoje e falar sobre esse tema que é tão relevante, tão importante. E muitas vezes a gente fica deixando para depois, mas, na verdade, o futuro já está aí, né? Então, quanto antes as nossas empresas se adaptarem, começarem a olhar para isso, para as práticas ESG, e principalmente com esse olhar, como a Andrea estava comentando, de que não é apenas um custo, mas que isso pode melhorar também outras formas dentro da nossa empresa, inclusive a sua eficiência tributária, que, claro, no fim do dia a gente quer uma maior eficiência tributária, uma maior eficiência financeira, e, enfim, tudo isso é o momento para a gente olhar. E, nesse sentido, é por isso que a gente separa os benefícios fiscais para as práticas de ESG em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é aquele grupo que visa reduzir a utilização dos recursos naturais. Como, por exemplo, a gente tem a isenção do IPVA para os veículos automotores que são elétricos aqui no estado de São Paulo. O segundo grupo é aquele grupo que visa substituição, ou seja, deixa de utilizar uma energia bruta, uma energia de uma fonte natural, para utilizar uma energia renovável. E aqui vem o caso das placas solares. Muitas vezes, há uma empresa comprar as placas solares, claro, ela está visando também a redução da sua própria conta de luz, mas, além disso, todo esse investimento feito nesse ativo, ele pode também ser depreciado e, aos olhos, do ponto de vista tributário, pode ser feita uma depreciação acelerada sobre esse ativo. O que isso quer dizer? Vai amortizar esse ativo na sua contabilidade e, sobre essa amortização acelerada, vai reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda e contribuição social e, inclusive, vai fazer crédito de PIS e COFINS, claro, quando a empresa está no lucro real não cumulativo. Então, tem aí formas que, ao fazer esse investimento, tributariamente também pode melhorar ali as suas finanças e ter, inclusive, uma melhoria no seu fluxo de caixa. Por fim, temos também os incentivos fiscais que visam a criação de novas fontes, né? Ou seja, algo novo, trazer alguma inovação dentro da sua empresa que traga alguma melhoria nos seus processos, alguma melhoria na sua operação e que essa melhoria seja também uma prática de ESG. E, com isso, a gente pode envelopar, que a gente fala, trazer, realmente colocar no envelope essa melhoria através de um projeto incentivado para fins de lei do bem. E a lei do bem, ela tem esse nome, foi apelidada dessa forma porque realmente ela é uma lei muito vantajosa para as empresas. Ela traz diversos benefícios fiscais que podem, inclusive, zerar o imposto de renda e a contribuição social a pagar. Então, é possível utilizar desse benefício fiscal. E, além disso, muitas vezes a gente pensa a lei do bem é para uma inovação, para algo novo, algo grandioso. E não necessariamente. Muitas vezes é uma melhoria que você faz dentro da sua própria empresa. Não precisa ser algo que seja novo no mundo, mas que dentro da sua empresa é novo e que dentro da sua empresa traz alguma melhoria, seja no processo, seja num produto final mesmo, em algo. E, com isso, tudo a gente pode transformar nisso num projeto incentivado e utilizar também o benefício fiscal para isso. Já foi se adiantando aí na lei do bem, a gente ia chegar. Calma, Taíla, tem tempo. Taíla, eu adoro quando tem gente no palco que é apaixonada por que faz. E aqui você tem 3 pessoas muito apaixonadas. E a nossa ideia de trazer a Taíla e a Andrea é que a Andrea vai trazer o olhar para fora, como que a gente pode aproveitar os incentivos fiscais e os programas e os projetos fora da nossa empresa, e a Taíla vai trazer um olhar para dentro, quais são as mudanças e os investimentos que podem ser feitos in-house. Falando de projetos in-house, o DOC iniciou o projeto que eu falei para vocês, da doação de horas de voos para transportar órgãos. Já foram mais de 7 pessoas salvas através desse programa, que começou em 2021, dia 21 de novembro de 2021. Tenho certeza que muitas vidas ainda serão salvas.
teve 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 12 anos. E esse projeto ele está se expandindo esse ano através da Lei Rouanet. Andréia, conta pra gente como que você está expandindo esse projeto da Amaro Aviation através da Lei Rouanet. E eu sou uma pessoa que sempre aprendi através de exemplos. Eu gosto de entender o contexto, depois me mostra como que isso é feito. Então, você falou da Lei Rouanet, agora, por favor, exemplifique pra gente para que possamos pegar esse exemplo e possivelmente trazer para dentro das nossas empresas. Esse exemplo é muito legal, principalmente porque diz respeito à Fala Lei um pouquinho mais Rouanet. próximo. Porque a Lei Rouanet ela é tão mal vista pelo mau uso, pelo uso indevido do incentivo. Né? Mas quando bem usado, como a Mia disse, serve para salvar vidas e, além do mais, para engrandecer a empresa, né, diante dos olhos do consumidor, dos concorrentes, enfim, de todo mundo. Como que funciona esse projeto? E esse projeto, além do mais, me esqueci de comentar com vocês, estou aqui hoje porque esse projeto foi a minha porta de entrada, vamos assim dizer, porque eu me apaixonei por ele. É um projeto que, como a Mia disse, a Amaro, ela doa horas de voo para transplantes de órgãos, né? E daí o Adriano, que está aqui, teve a ideia de vou fazer um teatro para levar esse teatro para as escolas, para incentivar, para mostrar para as crianças como é importante a doação de órgãos. Então, e daí se cercou de parceiros que, assim como eu, se apaixonou pelo projeto. E hoje o projeto já foi aprovado pelo Ministério da Cultura e está pronto para ser incentivado. Então, qualquer empresa que esteja aqui presente, que queira incentivar esse projeto, pode fazer, né? Essa empresa, então, tem o projeto ali como parte da sua política ESG, né? É claro que isso a gente tem que ver se o projeto tem conexão com a política ESG da empresa, porque cada empresa determina aquilo que quer, né, tratar dentro da questão ESG. Então, se a política ESG dessa empresa tiver conexão com esse projeto, essa empresa pode incentivar o projeto do teatro, e isso vai constar ali dentro das suas ações ESG, e, por outro lado, veja só, o bem para o mundo, né, Mia, que essa empresa vai estar fazendo, que é mostrar para os pequenos, né, para as futuras gerações, o quanto é importante a doação de órgão. Então, esse, para mim, assim, é um exemplo real, que está acontecendo, e emocionante de como a utilização do incentivo fiscal bem feita, por pessoas bem intencionadas, pode gerar resultado para todos. Você falou, eu concordo plenamente. A gente precisa trabalhar as práticas ESG e precisamos divulgá-las. Porque as pessoas precisam ser inspiradas pelos processos, precisam ser inspirados a incluírem em suas empresas. Tanto que a gente estava discutindo, hoje falamos de transição energética. Daqui a 20 anos a gente ainda não pode estar falando de transição. Então precisamos ensinar os jovens que essas práticas elas têm que começar da raiz. Os projetos, as empresas que estão sendo construídas, idealizadas hoje, precisam ter isso enraizado. E para continuar os exemplos, estamos na cidade de São Paulo. Taíla, eu queria que você elaborasse mais em como que funciona a isenção através do IPVA ao adquirir carros elétricos, a fazer essa transição, essa substituição dentro das empresas. Então, se você puder elaborar um pouco mais como que isso funciona nos impostos e como que as substituições funcionam dentro das empresas. Perfeito, Mia. Bom, então, como a gente comentou, hoje para veículos elétricos, e aqui não é apenas veículos, carros, mas inclusive quando se utiliza de caminhões também, pensando numa frota, também é incentivado através do IPVA, através da isenção do IPVA para esse tipo de veículo, ou mesmo caminhões elétricos. Além disso, quando a gente pensa na aviação, também existe já uma lei que incentiva a utilização de biocombustíveis para a aviação. Ela é uma lei de 2021, então também é possível, e cada vez mais a gente vê isso aumentando, né? Tendo outras leis e outras práticas que visam incentivar realmente a substituição do uso de energia bruta, de energia que vem
de recursos naturais para a utilização de energia de recursos renováveis. Então, essa é uma tendência que a gente vê cada vez mais e, por isso, mais uma vez, a gente vê que essas são práticas que precisam ser adotadas, de fato, por todas as empresas e não apenas pelas grandes. E, claro, demonstrar, dar esse exemplo para que realmente o exemplo arraste. Já que você começou a falar aí do biocombustível, eu já quero pegar esse gancho. Na nossa conversa, falamos sobre como que o biocombustível ia se alinhar à lei do bem. Então, eu queria que você pegasse esse momento para explicar para as pessoas o que é a lei do bem, como que as empresas podem se beneficiar delas hoje, como que pode beneficiar, como pode usá-la para fazer mais investimentos, e como que o biocombustível para a aviação se encaixa dentro dessa lei. Perfeito. Bom, como eu comentei antes, a lei do bem, muitas vezes a gente fala, a lei do bem é trazer uma inovação. Bom, mas a inovação não precisa ser algo novo no mundo. Pode ser algo novo apenas dentro da sua empresa. E algo novo que traga alguma melhoria dentro da sua empresa. E nesse sentido, inclusive a utilização do biocombustível pode trazer uma melhoria e, com isso, todas essas despesas e todo o pessoal que vai ser alocado para essa mudança dentro da sua empresa, pode sim ser considerado como um projeto incentivado, e aí você faz esse projeto discriminando ali todas as despesas que serão alocadas nesse projeto, quais vão ser as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto. Esse projeto ele é protocolado junto ao Ministério e, a partir disso, a partir do aval do Ministério, é considerado, de fato, como a gente comenta aqui, um projeto incentivado, para, então, fazer o uso dos benefícios fiscais previstos na Lei do Bem. E um dos principais dele é que a gente pode duplicar essas despesas. Todas essas despesas utilizadas durante esse projeto, para essa melhoria que é realizada dentro da empresa, ela pode ser considerada novamente para fins da base de cálculo do imposto de renda. Com isso, muitas vezes, acaba zerando o imposto de renda e a contribuição social a pagar para a empresa. Por isso que é algo tão vantajoso, mas, claro, é sempre fundamental que seja bem assessorado, que siga todos passo a passo, para que realmente a contabilidade também precisa estar bem de acordo com o centro de custos específicos, como deve ser, como o Ministério indica, quais são os requisitos que estão previstos na legislação, para que realmente você possa fazer o uso desses benefícios fiscais e não tenha problemas depois, mais adiante. Obrigada, Taíla. Quando a gente estava se preparando para o painel, para estar aqui com vocês hoje, a Andrea, que é expert nessa questão das leis de incentivos fiscais, as leis de incentivo fiscal, perdão, ela fez uma pesquisa e a gente ficou surpreso, levemente chocado, ao descobrir que na aviação só tinham 5 projetos se aproveitando da lei de incentivo. Era só a Lei Rouanet ou de todas as leis? Não, só a Lei Rouanet. Na realidade, 5 empresas que são incentivadoras de projetos aprovados pelo Ministério da Cultura. O que isso quer dizer? Gente, a gente tem muito dinheiro de renúncia fiscal do governo federal. Muito dinheiro. Mas ninguém sabe. Ninguém está utilizando esse dinheiro. E, muito embora as pessoas estejam lá pensando, como a Mia disse, o futuro é agora. Eu preciso fazer, eu preciso agir. Ai, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, a gente descobriu que tem, né? A Mia me pediu, Andréia, traz os exemplos, né? Eu queria mais exemplos do setor. Você traz para mim? Aí eu fui pesquisar. Então, tem um site que é oficial do Ministério da Cultura e eu busquei pela palavra-chave aviação, porque eu queria saber quais empresas da aviação como um todo, tá? Incentivavam projetos e quais projetos. Só 5 empresas incentivam projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. E mais ainda, são incentivos assim de R$10 mil, R$30 mil. Aqui incentiva mais, chega acho que R$260 mil. Então, assim, existe uma demanda e existe dinheiro que pode ser alocado para essa demanda, mas isso não está sendo feito, né? Talvez seja por desconhecimento, talvez seja por receio, mas, como a Taíla falou,
sendo bem feito, não existe risco perante a Receita Federal, a lei está lá para isso, para nos resguardar, né? E nós ficamos surpresas com isso, porque a ideia era trazer exemplos, daí eu falei, e a gente falou, não tem exemplo, então vamos ensinar como é que se faz para que ano que vem a gente vai voltar aqui, né, Doc? Para que a gente possa trazer muitos exemplos e inspirar muitas pessoas dentro da aviação. Exato. E é importante só reforçar que ESG não é uma ação, é contínuo. Então não é que você faz uma ação hoje, pronto, acabei. Agora estou bem, cumpri minha tabelinha, tá legal. É contínuo, não para, está sempre ali. E, gente, o cardápio de incentivos fiscais ele é gigantesco. Então, tem para todos os gostos, para todos, sabe, todas as áreas que se queira incentivar. Então, basta olhar para isso com carinho, que eu tenho certeza que todos vão se surpreender com os resultados positivos. Eu queria aproveitar, vou falar pouco aqui, porque eu quero aproveitar esses últimos 3 minutinhos para abrir para perguntas. Olha só, eu vi no olhinho aqui que ia rolar umas perguntas daqui. Eu acho, vamos ver se tem um microfone? Tem, ótimo. Se você pudesse apresentar, falar o seu nome, a empresa. Obrigada, boa tarde. Meu nome é Caroline, eu sou do Banco Binoai e eu trabalho no setor de fundos de investimento, né? Hoje eu também sou quase advogada e eu tenho feito várias pesquisas sobre esse setor e até mesmo em relação à reforma tributária e como ela afeta esses benefícios fiscais ou contribui. Então, eu sinto que hoje tanto o mercado financeiro de capitais, ele não olha dessa forma, como vocês têm olhado, que é humanitária, né, para esse setor. Então, visando até mesmo essa mudança que a gente está passando, essa transição tributária, quais seriam, né, os impactos que teríamos? Vocês sabem nos dizer? Posso falar? Claro. Bom, muitos dos incentivos que nós falamos aqui, eles são muito voltados a imposto de renda e contribuição social. Então, quando a gente fala em reforma tributária, a reforma tributária, até o momento, ela é uma reforma tributária sobre o consumo. Então, ela vai afetar bastante PIS/COFINS, ICMS, o ISS, mas o imposto de renda e a contribuição social, por enquanto, ainda não foram alterados. Então, muitos dos incentivos que nós comentamos, eles vão ser mantidos mesmo na reforma tributária. Por outro lado, quando a gente fala em reforma tributária, nesse novo sistema que nós vamos ter, que realmente é uma nova sistemática do ponto de vista do consumo, tem muitas outras situações que nós falamos aqui que vai poder ser tomado crédito, por exemplo, como a gente falou, a aquisição das placas solares. Hoje tem um incentivo de depreciação acelerada das placas solares. Bom, mas no contexto de IBS e CBS, que vão ser os novos tributos que nós teremos, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, quando você adquirir isso, naturalmente você já vai tomar crédito sobre tudo. Então, já vai, inclusive, ter um benefício em alguns aspectos até maior dentro da reforma tributária, porque se você fizer uma compra de algo que foi tributado, você vai poder tomar crédito sobre tudo e não vai mais necessitar, digamos assim, de uma lei expressa que fale você pode depreciar isso dessa forma. Não, o crédito já vai ser automático. Posso fazer um pequeno complemento? Sei que nosso tempo está acabando, mas rapidinho. E, gente, sem querer fazer terrorismo, não é essa a ideia, mas eu acho que tem o outro lado da reforma tributária também, né, que é do imposto seletivo e que a gente sabe que ele vai taxar o quê? Produtos que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Então, aquele que não estiver de acordo, né, com o que a reforma tributária colocar como sustentavelmente, né, ambientalmente sustentável, potencialmente pode vir a ser taxado pelo ISS. Então, a gente tem esse lado, que a Taíla falou, mas tem outro lado também que as empresas têm que olhar, porque é uma realidade, já está aí, já está posto, vai acontecer. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, em combustível, em tudo isso, a gente tem que olhar até que ponto que a reforma tributária vai afetar, e não é de uma forma positiva, é de uma forma negativa, com aumento de carga tributária para alguns produtos ou serviços ou atividades, enfim. Então, eu espero que a gente tenha tido sucesso ao desconstruir ou desafiar essa ideia de que o ESG ele sempre é um custo para a empresa. Espero que a gente possa... O nosso objetivo era trazer para vocês soluções, ideias, exemplos que pudessem inspirar e trazer soluções para que o ESG, para que todas as empresas aqui possam se beneficiar do que o ESG tem, os benefícios tangíveis que eu falei logo no início.
que é a resiliência da empresa ao se preparar para o futuro e antecipar as mudanças de mercado. É pensar na vantagem competitiva. A gente viu aí que as empresas na aviação não estão. Então, olha a oportunidade de se destacar neste mercado e fortalecer a imagem da marca. E, por último, através da Lei do Bem, que eu sou encantada por mover inovações e tecnologias dentro da nossa empresa de uma forma que possa abrir oportunidade e também trazer crescimento. Eu queria agradecer muito, muito a presença de todos vocês. Espero que tenha contribuído aí para o dia. E quero agradecer mais uma vez a Amaro pelo convite, a Andréia e a Taíla, que vieram de Minas e Rio Grande do Sul para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos também à Mia Mamed pela mediação deste painel. Agradecer mais uma vez a Taíla Teloekin e também a Andréia Moraes Silva. Um minutinho e nós vamos reiniciar com o nosso próximo tema, que é formação de mão de obra técnica de manutenção.